A paz do Senhor. Hoje estudaremos a lição de número 7 da nossa revista, que fala de corpo, alma e espírito. A nossa lição será estudada no próximo domingo, no dia 16 de novembro de 2025, e tem por título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Portanto, nós temos aqui o texto áureo. E antes de nós lermos o texto áureo, eu quero que você já deixe o teu like, deixe o teu comentário, compartilhe com alguém. Com certeza servirá de aprendizado. E esta lição em especial é muito importante para aplicarmos na nossa vida. O texto áureo está em Filipenses capítulo 4, e verso 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou ler aqui esse mesmo texto em outra versão. Eu achei muito importante. Nós vamos ver aqui, diz assim: E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. As coisas que o crente precisa pensar, elas devem glorificar a Deus. Talvez alguns possam ter a ideia de que Deus não se preocupa com aquilo que pensamos, mas apenas com as nossas ações, o que fazemos. Mero engano. Deus, ele sonda os corações, ele sabe dos nossos pensamentos, e se alguma coisa estiver sendo maquinada, está sendo uma batalha para nós, na nossa mente, isso poderá nos trazer graves e sérias consequências. Porque, depois nós temos aqui para falar, todo o pecado ele surge dos pensamentos. Ele é programado, é projetado para que nós erremos contra Deus, começa na nossa mente. A verdade prática diz assim: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. A leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9, posterior ao que nós lemos no texto áureo, e também 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5. É um texto bem pequeno. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia e lesse aí. Aproveito, vou ler aqui o 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, nesta mesma versão que eu li o texto áureo. E diz assim: É verdade que somos humanos, mas não empregamos planos humanos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Então, nós temos armas. Apesar de existir diariamente uma batalha na nossa mente, Deus nos deixou armas para lutar contra as batalhas da mente, ou seja, na batalha da mente. O intelecto,
é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Então, todos nós, cada ser humano tem o seu intelecto, tem o poder de raciocinar, tem o poder de pensar, tem o poder de conhecer e entender tudo o que nós vemos, o que ouvimos, aquilo que nós, através do tato, recebemos de informação, o paladar, os ouvidos, tudo. Nós temos essa capacidade de entender e compreender estas coisas. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, porque aqui está falando nesse primeiro tópico de Adão e Eva, lá no jardim. Eles já eram capacitados com inteligência, com a comunicação, com o raciocínio. Então, esse aspecto racional é visto na capacidade que eles tinham de se comunicar entre eles e com Deus, compreensão e governo do homem sobre a criação. Deus colocou eles para dominar os animais e a natureza, e o seu relacionamento interpessoal com o Criador. Eles estavam muito bem instruídos, eles tinham capacidade para isso, Deus estava em contato diário com eles. Então aqui nós vemos que nós, seres humanos, também temos estas capacidades. O exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Veja bem, Eva pensou o que não devia e foi enganada. A serpente lhe colocou uma dúvida, ela raciocinou, entendeu e optou pelo pecado, pela desobediência. Adão simplesmente não pensou o que devia e da mesma forma pecou. Ele deveria ter parado, analisado o que Deus havia falado e o que a mulher estava lhe falando, para que pudesse tomar uma sábia decisão. Mas Adão não pensou. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprová-los ou reprová-los. Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Quantas vezes nossas imaginações levam a pensar em coisas que não são verdadeiras, são apenas imaginações. Imagina uma pessoa que deixa os seus pensamentos agirem a bel prazer, sem instrução alguma. Muitas vezes encontramos pessoas que pensam alguma coisa e entendem que aquilo é uma realidade, e na realidade vão trazer grandes problemas e consequências. Por isso, abster-se de toda aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5:22, não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. É muito perigoso que a nossa mente seja alimentada, instruída por coisas que realmente não existem. São simplesmente ficção, imaginação. E estas coisas podem nos trazer um grande mal. E também aquilo que é errado, ideologias, mentiras, maus pensamentos, pecado, sexo, tantas coisas que a própria rede social ela tem para que o homem possa se alimentar destas coisas que vão lhe trazer grandes problemas através do pensamento. Tudo isso resume-se no poder de escolha, poder de decisão
de livre arbítrio. Cada ser humano pensa e raciocina. Ele recebe informações através dos seus 5 sentidos, que eu já falei, principalmente pela visão e pela audição. E após refletir, após ele gerenciar, administrar os seus pensamentos, poderá tomar decisões corretas, sábias ou ruins. Isso é uma decisão de cada ser humano. Os pensamentos surgem não apenas com novas informações, tudo aquilo que nós estamos recebendo instantaneamente, mas com as lembranças armazenadas na mente. Muitas vezes nós associamos o hoje com o passado, e através desta associação e administração desses pensamentos, são mais fáceis de tomarmos uma decisão. Um exemplo, se eu estou enfrentando algo que eu já enfrentei no passado e tive problemas, tive consequências, agora eu terei mais facilidade de entender que este não é o caminho, mas eu preciso pensar, parar e ver, calcular as consequências, os prós e os contras. O que está em análise não é se podemos ou não pensar. Todos nós temos a capacidade e devemos pensar, raciocinar, mas sim selecionar a origem e depois a decisão, seja de informação nova ou lembranças. Pois muitos pensamentos, quando não bem selecionados, poderão nos trazer grandes problemas. Todo o pecado tem origem na mente. Há uma construção na mente do homem para pecar contra Deus. Ele começa ocultando o desejo, ele começa achando uma forma de que o seu erro não seja visto pelos outros, e esquece-se, logicamente, de que Deus tudo vê. A serpente apenas colocou uma dúvida na mente de Eva, e esta não teve prudência para decidir corretamente, mas decidiu desobedecer uma ordem divina, porque não soube administrar os seus pensamentos. Esse aqui é um grande exemplo de como nós também podemos errar em não pensar corretamente, não ter um momento de reflexão antes de decidir alguma coisa e decidirmos instantaneamente sem parar para calcular os riscos. A sinopse desse primeiro tópico diz assim: os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. A gestão dos nossos pensamentos. Tópico 2. Imperativo, ético e espiritual. Meus irmãos, aqui nós temos uma afirmação que a palavra de Deus, ela nos ensina que a solução que nós temos é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas precisamos ter a mente de Cristo. Mas veja bem, nós devemos aprender com a palavra de Deus a gerir e administrar os nossos pensamentos. A Bíblia tem informação e instrução para todas as coisas. Paulo é contundente ao afirmar, lá em Filipenses 4:8 que lemos, que devemos pensar. Ele escreve, pensai. Ele não está condicionando a que nós devemos pensar, mas nós precisamos manter a nossa mente em perfeito estado, trabalhando, mas com algumas objeções. Não podemos abrir espaço para os maus pensamentos.
Eles vêm, eles são reais, o inimigo está sempre nos tentando e começa na mente, como eu já falei. Existe uma frase que diz: mente vazia é oficina do diabo. Você já ouviu falar isso? Com certeza, e quando não se tem nada a pensar, quando os olhos, quando os ouvidos passam a receber qualquer tipo de informação, principalmente nas redes sociais, a mente vagueia e abre-se espaço para o inimigo entrar e não apenas voar sobre a cabeça os pensamentos, mas ter um ninho ali na sua cabeça. Paulo também emprega o termo tudo, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro. Isso indica que a nossa mente deve estar conectada integralmente com bons pensamentos. Estar sempre alimentada com o que é bom, honesto, justo e puro. Esses são pensamentos que agradam a Deus. Deus não se agrada de maus pensamentos. Deus não se agrada daqueles pensamentos que maquinam contra o mal. Pensamentos que tentam nos levar a ser maus, agirmos com maldade com o nosso semelhante. Pensamentos que nos levam a justificar os nossos erros, as nossas falhas. Quantas vezes erramos e queremos nos eximir da culpa e procuramos justificativas. Isso acontece na mente. O inimigo é expert em jogar assuntos, sugerir assuntos, a fim de nos fazer perder o foco. Somos atraídos por assuntos aleatórios, muitas vezes, que não são pecados, mas nos tiram a objetividade. Assim, Deus e as coisas de Deus passam a não ser prioridade na nossa vida. São simplesmente atrativos do inimigo que nos levam a perder o culto. Estamos em casa, muitas vezes, envolvidos com outras coisas que, como eu já comentei, não são pecados, mas nos impedem de ir até a igreja, até o templo, adorar a Deus. Quando chegamos lá, muitas vezes somos atraídos por um celular, por uma criança que está chorando, por alguém que está falando alguma coisa e perdemos o foco. Mas dentro de casa, na rua, na igreja, no trabalho, na escola, o nosso foco é Deus. A nossa vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Ninguém, nenhum crente, ninguém que serve a Deus é melhor do que os outros. O inimigo também usa suas armas contra o cristão. Nós não estamos isentos dos maus pensamentos. Eles também vêm contra nós. Porém, a palavra de Deus nos adverte a termos a mente de Cristo. Imagina o que Jesus pensava nos dias em que esteve na terra e o que Jesus pensa hoje. Os seus pensamentos são pensamentos divinos. Não são pensamentos aleatórios como o homem corre esse risco e é atraído por maus pensamentos. Mas a Bíblia nos ensina a procurarmos ter a mente de Cristo. A Bíblia nos ensina a pensar em outro nível superior, para que as coisas da terra não impeçam de olharmos e aguardarmos com esperança o que Deus nos prometeu. As coisas daqui tendem a nos atrair. E veja bem, existe um hino da harpa cristã que diz assim: passarinhos, belas flores, tentam nos encantar. São criação de Deus. Mas isso é um hino antigo que o escritor não tinha imaginação
do que seria hoje o mundo que vivemos nesta geração, que os passarinhos não encantam mais ninguém. As belas flores encantam muito poucas pessoas. O que encanta o ser humano são aquilo que a modernidade, a ciência, a tecnologia tem apresentado a nós. Isto sim está tirando o foco, a prioridade que nós devemos ter em Deus. Mas estas coisas, mesmo sendo criação de Deus, elas não podem tirar o lugar de Deus na nossa vida. Para termos uma boa gestão dos nossos pensamentos, devemos ter fontes puras, origem que nos levem a ter motivos bons para bons pensamentos. E o que nós podemos sugerir? Origens boas para bons pensamentos. Nada melhor do que a Bíblia, a palavra de Deus. Conteúdo de verdades eternas nós encontramos na palavra de Deus, que nos levam à reflexão, meditação e produz no homem bons sentimentos e nos afastam do mal, nos afastam dos maus pensamentos. Você já parou para pensar que nos dias em que nós temos o nosso devocional, nós ficamos ali, imaginando, pensando, meditando, e esta meditação nos dá um fôlego de no mínimo 24 horas. Nós ficamos pensando naquilo que nós lemos pela manhã, a oração que fazemos, a leitura bíblica, mas o dia que nós não fazemos o nosso devocional, muitas informações, muitos pensamentos surgem e nos afastam de Deus. Por isso, nós precisamos alimentar a nossa mente, o nosso coração, com palavra eterna, palavra divina, a Bíblia Sagrada. A batalha na arena dos pensamentos. Nós temos uma batalha na nossa mente, no nosso coração, e precisamos entender esta batalha. Esse é um assunto, meus irmãos, muito importante, apesar de eu não ter uma facilidade de abordar, mas esta lição aqui ela traz muitas informações e com certeza ela precisa ser lida, entendida e praticada. A batalha mental é uma realidade real e constante. Todos os dias nós estamos tentando decidir algo melhor para as nossas vidas. Como se houvesse dois pilotos em um cockpit, em um veículo, tentando dar o rumo para a nossa vida. Nós somos um veículo e dentro de nós existe o homem natural e o homem espiritual. E isto coloca em choque os pensamentos. O homem natural, o homem carnal, ele busca os seus objetivos. O homem espiritual busca essa conexão com Deus. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado e entender. Nossas vidas são dirigidas por decisões através dos nossos pensamentos. E, com certeza, um processo complexo. Não é simples. É difícil. Muitos são reféns dos seus próprios pensamentos. Existem pessoas que já não conseguem mais coordenar os seus pensamentos, têm muitas dificuldades, pois há muita influência espiritual, emocional, decisões erradas, erros do passado que lhe atingem e eles se tornam reféns dos seus próprios pensamentos. A Bíblia retrata trágicos fins de personagens que não souberam administrar ou selecionar a origem dos seus pensamentos. Temos Judas, que a própria lição fala. Ele não administrou bem os seus pensamentos e entregou Jesus.
Também temos Ananias, que juntamente com Safira, sua esposa, maquinaram para mentir a Deus e aos apóstolos, e esses três tiveram fins trágicos. Existem formas de blindar a mente. Pensar como a Bíblia nos orienta é ter um escudo 24 horas, uma proteção das setas do inimigo. Todos nós passamos por isso. De repente surge um mau pensamento e precisamos ser obedientes para discernir a sua origem. Se ela for diabólica, se ela for carnal, deve ser descartada imediatamente. Se, portanto, for divina, for para o bem, então daremos prosseguimento, mas com muito cuidado, pedindo discernimento a Deus, para que não erremos nas nossas decisões. Para encerrar, eu quero ler aqui o tópico 3, o ponto 2, os cuidados práticos. Está bem completa essa parte, eu quero que você ouça comigo. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. A. Não nutrir pensamentos distorcidos de si próprio, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. É muito triste ter esse complexo de inferioridade ou ter o complexo de superioridade ou orgulho. Não é bom para ninguém, nenhuma destas formas de agir. B. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Tanto podemos ser enganados, se nós não pensarmos, se nós não refletirmos naquilo que ouvimos ou vemos, mas também podemos usar a nossa mente para enganar, para mentir. Devemos ter o cuidado para não cair nesse precipício. C. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produzem fadiga, exaustão e ansiedade. Existem pessoas, principalmente os antigos, tinham uma frase que dizia: saber não ocupa espaço na cabeça. Realmente, mas saber coisas boas, saber trabalhar, saber tratar bem as pessoas, aprender um ofício a mais, aprender da palavra de Deus, mas coisas que não trazem nada de bom, que muitas vezes as redes sociais estão despejando em nossa mente, isso é prejudicial. Focar a mente no que edifica ou, pelo menos, instrui. E construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e discernimento espiritual. E aqui eu coloco também as polêmicas teológicas, os debates intermináveis, que muitos ficam maquinando, ficam pensando como que eu vou responder, qual a resposta que esse merece. Tantas vezes nós vemos nas redes sociais. A palavra de Deus não é para ser polemizada nem debatida, é para ser aceita. A teologia, hoje em dia, ela está dividida entre vários pontos, várias interpretações, várias linhas de pensamento. Mas não permita que estas coisas elas venham tirar a tua paz, o discernimento, trazer desconforto, trazer pensamentos excessivos. O nosso pensamento deve estar alinhado com Deus e com a sua palavra, para que a nossa batalha na mente ela seja vitoriosa para o ponto de nós agirmos conforme a mente de Cristo. Este é o nosso objetivo. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém.